Bom, eu sou o Lucas e aqui eu tenho te ensinado como investir para você chegar nos R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. E hoje estamos encerrando aqui o mês e eu vim compartilhar com você quais foram os meus investimentos, quais foram as minhas compras desse mês de julho, que está acabando, e também compartilhar um pouquinho dos motivos que me fizeram comprar esses ativos, beleza? Mas antes, só para dar uma introdução aqui, o mês de julho acabou e esse foi um mês muito positivo, esse foi um mês muito bom para a bolsa de valores como um todo. O Ibovespa fechou com uma valorização de 4% no mês. Ó, foi bastante coisa, né? Se a gente lembrar que nos últimos meses tivemos alguns turbilhões, 4% de valorização ajuda a fechar a carteira de todo mundo aí no verde, ou pelo menos da maioria dos investidores. E se você também investe na bolsa de valores americana, seja através de ETFs ou na própria bolsa lá fora, você também deve ter visto seus ativos se valorizarem. Para você ter uma ideia, o IVVB11, que é um ETF que replica o índice da Bolsa de Valores americana, das maiores ações, das maiores empresas nos Estados Unidos, também fechou com uma valorização de 3,5%. Coisa boa, né? Muito bom entrar na carteira lá e ver no verdinho, entrar na corretora. Pelo menos eu gosto. E você aí também curte ver a sua carteira no verde? Bom, e como eu costumo dizer, eu sigo fazendo aqui rigorosamente meus aportes todos os meses. Todos os meses eu aporto algum valor. Claro, tem mês que a gente está mais apertado, principalmente no começo do ano, né, que tem mais conta para pagar e tal, e aí eu acabo fazendo aportes menores, mas rigorosamente todos os meses eu tento manter os meus aportes. Porque assim, só dessa forma que eu vou conseguir de fato conseguir poupar, investir e ainda multiplicar o meu dinheiro, multiplicar o meu patrimônio. E se você quer lá na frente, assim como eu, ter uma aposentadoria tranquila, quer lá na frente também ter um pouco mais de tranquilidade em relação a ter grana, em relação a mais estabilidade financeira, poder oferecer coisas mais bacanas para a gente, para nossa família, para quem a gente gosta, você precisa saber cuidar do seu dinheiro. E eu tô te falando isso porque de verdade ninguém, absolutamente ninguém, vai cuidar tão bem da sua grana quanto você mesmo. Não vai ser o gerente do banco, não vai ser o assessor da corretora, não vai. Porque de verdade, quem mais e quem melhor para cuidar da sua grana, se você mesmo, que se esforçou tanto, que teve tanto suor ao longo dos meses aí trabalhando muitas e muitas horas e sabe o valor que tem aquele dinheiro, pô, quem melhor do que você para cuidar do seu dinheiro? Então, o caminho aqui que eu tento fazer e que eu sempre gosto de contar para os pequenos investidores aqui que ficam comigo é todo mês separar uma graninha para investir. Todo mês tentar separar um pedaço do salário e separar logo quando o salário chega, porque eu sei que se a gente começa a pagar as contas e tenta separar só lá no final, a chance de não sobrar nada é grande. Então, idealmente, você deveria sempre separar a grana logo que entra na conta, porque aí você já vai setar, né, você já vai ter uma ideia de quanto que de fato você tem que buscar para gastar no mês, para poder fechar ainda no verde, já desconsiderando aquela grana que você vai investir. Por que isso? Porque quando você está investindo, você de alguma maneira está comprando ativos, está crescendo o seu patrimônio. Se você estiver fazendo escolhas interessantes aí, boas geradoras de renda, você vai crescer a sua renda e o seu salário mensal. Esse salário vindo através de dividendos, juros sobre capital próprio, sobre os proventos que alguns dos ativos disponíveis aqui de investimento na bolsa de valores oferecem para a gente. Eu particularmente gosto muito de investir em ações e fundos imobiliários. Você que me acompanha já há algum tempo sabe disso. E por que eu gosto desses ativos? Porque eles são ótimos geradores de renda e também conseguem multiplicar nosso patrimônio ao longo dos anos. Quando a gente compra uma ação, a gente está se tornando sócio de uma empresa. E ao longo do tempo, se essa empresa for muito bem sucedida, e a gente espera que sim, né? Afinal de contas, a gente estuda para fazer boas escolhas e colocar nosso dinheiro nessas boas empresas. Se isso de fato se concretizar e acontecer ao longo do tempo, você vai surfar junto com essas empresas o lucro que elas vão crescer. E você vai ser remunerado por isso, através da valorização da ação, através da valorização da cota do fundo imobiliário e também através dos dividendos. Galera, não esquece, patrimônio não paga a conta. A gente precisa crescer renda. Você precisa aumentar as suas fontes de renda, seja através do seu trabalho, de rendas extras que você eventualmente possa fazer aí ao longo do tempo, mas também de renda passiva,
que é essa renda proveniente de dividendos, proveniente de juros sobre capital próprio, esses proventos todos. E eu falo tudo isso e eu foco muito na renda porque isso acaba fazendo aquele efeito bola de neve. Você já ouviu falar sobre esse efeito bola de neve? Cara, basicamente esse efeito bola de neve, ele tem esse nome porque ele funciona muito parecido com o que acontece com uma bola de neve que vem se formando lá em cima da montanha. E se você nunca viu neve ou se você nunca foi numa montanha com neve, não tem problema nenhum. É só você lembrar de algum filme que você deve ter visto, em que você vê lá aquela montanha gigante cheia de neve, e aí acontece da galera fazer uma pequena bolinha de neve e jogar lá de cima. E aí o que acontece? Essa bola de neve, conforme ela vai rodando montanha abaixo, ela vai acumulando aquela neve que está durante o trajeto que ela está passando na montanha e vai trazendo aquela neve para ela, para fazer parte da composição daquela bola de neve. Então, uma bola de neve que nasce pequenininha lá em cima no topo da montanha e vem rodando até lá embaixo, quando ela chega lá no piso, né, lá no comecinho da montanha, normalmente ela é uma bola de neve muito maior, muito mais forte. Por isso que aqui no mundo dos investimentos a gente usa muito esse termo da bola de neve, beleza? E é isso que a gente precisa fazer ao longo da nossa jornada de investidor. A gente precisa conseguir construir e aumentar essa bola de neve de dividendo, para que esse monte de dinheiro que a gente vai acumulando e vai juntando, ele consiga gerar mais dinheiro. Se a gente fizer um paralelo aqui, meio maluco, tá? Pensa quando você vai para a praia. Pô, quando você começa a entrar no mar, você tem umas marolinhas, né? Bem pequenas e tal, mas conforme você vai entrando um pouco mais no fundo, as ondas vão ficando maiores. E de verdade vai ficando mais difícil você conseguir se manter lá e ainda continuar indo para o fundo. Mas chega um determinado momento que você passa da zona de arrebentação e aí você chega numa parte do mar que está super calmo. Uma parte do mar que você não encontra mais onda, você só encontra uma marola, você consegue até ficar boiando. É exatamente isso. No mundo dos investimentos, fazendo esse paralelo, a mecânica é a mesma. Essa dinâmica funciona de forma muito parecida, só que você não vai sair molhado, né? A dinâmica é que quando você está começando a poupar dinheiro e investir, putz, parece que é muito mais difícil, né? Você vai juntando dinheiro, vai investindo, e aí você vê as coisas andando de forma mais lenta, você vê aquelas ondas maiores querendo te empurrar para fora do mar. Mas, se você persistir e continuar firme nadando em direção ao fundo, ou seja, se você persistir investindo e acumulando patrimônio todos os meses, chega uma hora que você passa pela zona da arrebentação. E aí você vai de fato curtir aquela marola e vai conseguir sair daquele turbilhão de onda. Essa mecânica dos investimentos, ela funciona de forma muito parecida. E eu vou te contar uma coisa: a maioria das pessoas, elas não conseguem passar a zona de arrebentação. Elas acabam desistindo antes. Não porque é difícil, não porque você não consegue aprender, nada disso. Simplesmente a pessoa desiste e resolve voltar em direção à praia. Beleza? Então eu não quero que você seja esse pequeno investidor que desista no meio do caminho. Eu quero te encontrar depois da zona de arrebentação, lá na fase das marolas, para a gente poder boiar junto ali e ter uma tranquilidade financeira muito melhor no futuro. Beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente está falando, né, depois dessa introdução sobre investimentos, por que eu falo dessa vantagem de você conseguir guardar dinheiro? Você precisa colocar a sua grana para trabalhar para você. Quando a gente vai trabalhar, a gente na verdade está trocando horas da nossa vida por um salário. É isso que está acontecendo, né? Seja você um CLT ou dono do seu próprio negócio, você está trocando horas da sua vida por dinheiro, por uma recompensa, por uma remuneração. Se você pega esse dinheiro e faz escolhas ruins, seja gastando com coisas que você não precisa ou ainda fazendo investimentos ruins, você na verdade não está só desperdiçando o seu dinheiro, você na verdade está desperdiçando as suas horas de vida que você investiu, que você gastou em troca daquela remuneração. Então, por isso que você precisa ser muito sábio na hora que você recebe esse seu salário para colocar essa grana a continuar trabalhando a seu favor. Só que dessa vez, não mais dependendo das suas horas de trabalho, mas sim trabalhando esse dinheiro, podendo trabalhar sozinho, podendo trabalhar de forma independente e podendo começar a gerar uma segunda renda para você, que é a famosa e tão desejada renda passiva. Beleza? Então, aqui no canal, eu tento muito ensinar vocês todos os dias com todos os conteúdos que eu compartilho, para que vocês também trilhem esse mesmo caminho que eu já trilho, que é buscar investir melhor
e conseguir ter uma segurança financeira lá na frente. E mesmo para você que está começando agora, que está aprendendo a investir, fica tranquilo que aqui eu vou conseguir te ajudar a chegar nesses R$ 1.000 que vão pingar na sua conta aí todos os meses, beleza? Então, falando um pouco agora da minha carteira, dos meus investimentos nesse mês de julho, que acabou de terminar, pelo menos, né, no mercado financeiro, eu fiz algumas compras. E eu vou contar um pouquinho para vocês agora quais foram essas compras e quais os motivos que me levaram a fazer esses investimentos. Beleza? O primeiro investimento que eu fiz foi logo no começo do mês, foi um fundo imobiliário chamado PVBI 11. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de tijolo. Isso quer dizer que ele é um fundo que investe em outros imóveis. E de verdade, esse é um fundo que eu gosto bastante. Por quê? Ele é um fundo imobiliário que tem 5 imóveis dentro dele, então é um fundo que tem uma boa diversificação de ativos e ele é um fundo imobiliário que está muito bem localizado. Todos esses ativos que ele possui na carteira estão extremamente bem localizados. Eles estão concentrados na cidade de São Paulo, porém eles estão numa área bastante nobre. Quando a gente fala no universo aqui corporativo, de lajes corporativas, de escritórios, quando a gente vai para uma região ali da Faria Lima, a gente sabe que aquela região é uma região muito aquecida, é uma região muito quente, que tem muita empresa e é uma região ali, o centro financeiro da cidade. Então, é uma região com imóveis excelentes e muito concorrida. E esse fundo imobiliário, ele tem os seus imóveis todos localizados naquela região bem quente. Então, mesmo no segmento de lajes corporativas, que a gente pode até ter aquela dúvida, né, o que vai ser do trabalho no futuro, o que vai ser desses escritórios com essa história do home office e tal, mesmo assim, a região da Faria Lima é a região que tem a menor vacância da cidade de São Paulo. Isso quer dizer que a gente tem pouquíssimos imóveis disponíveis para serem alugados. O PVBI 11 é um reflexo disso. Basicamente, esse fundo imobiliário inteiro está locado, todos os ativos estão locados. Ele tem uma taxa de vacância muito pequenininha dentro de um ativo específico que, na verdade, se eu não me engano, é como se fosse um restaurante daquele ativo que está vago. Pô, não dá nem para falar que está vago, então, né? Ele é um fundo, então, que está muito bem localizado, é um fundo que não tem taxa de vacância e ainda assim ele está relativamente descontado quando a gente compara com o seu valor patrimonial. Estão me perguntando aqui o nome do fundo, é o PVBI 11. PVBI 11. Depois vocês procuram aí um pouquinho mais para estudar sobre esse fundo. Ele é um fundo que, quando a gente olha para o valor da cota que está sendo negociada e compara com o valor patrimonial, ele tem um desconto bem interessante. Mas quando a gente considera ainda dentro desse fundo imobiliário o valor real daqueles ativos, a gente vê que, na verdade, esse desconto deve ser ainda maior. Fique imaginando aí, se você agora, nesse momento, né, uma construtora decidisse comprar um terreno grande suficiente para conseguir construir um prédio corporativo na Faria Lima. Primeiro, seria muito difícil de conseguir encontrar esse espaço, porque essa já é uma região com muita densidade. E ainda assim conseguisse encontrar, pagaria bastante caro por esse terreno. E aí, se você tiver que levar em consideração começar a construir esse prédio hoje, nos dias atuais, com a inflação super alta, os custos muito elevados, com certeza sairia bem caro. Então, pô, quando a gente tem um fundo imobiliário como esse, bem localizado, com ativos ótimos, sem vacância, em uma região super nobre da cidade, e a gente compara com o valor que está sendo negociado, nesse momento, na minha leitura, esse fundo imobiliário está muito atrativo. Por isso que, inclusive, é um fundo que eu já tinha na minha carteira, mas eu aproveitei para fazer mais um pequeno aporte, comprar mais algumas cotinhas desse fundo e colocar, tá bom? Agora, como tudo, nem tudo é perfeito, tem um ponto de atenção que eu quero que você saiba sobre esse fundo imobiliário. Um dos inquilinos dele, um dos inquilinos de um dos prédios, né, do PVBI 11, é a Prevent Senior. E a Prevent Senior é uma empresa aí já bastante conhecida, que atua no ramo de seguros, mas por que eu estou te colocando como ponto de atenção? Porque ela representa sozinha quase 50% de toda a receita que esse fundo imobiliário gera, porque ela ocupa um prédio inteiro do fundo imobiliário. Então, só é interessante você ter conhecimento sobre isso. Não estou dizendo que vai acontecer alguma coisa errada com esse inquilino. Eu até acho que não vai, porque o contrato está muito bem amarrado, é de longa duração, tem multas elevadas caso esse inquilino decida sair antes do final do contrato. Então, o fundo imobiliário está bem protegido, mas, querendo ou não, você tem aí quase metade da renda desse fundo imobiliário vindo de um único inquilino. É um ponto interessante, é um ponto de atenção para você conhecer, tá bom? Beleza, esse foi um dos meus aportes, foi o primeiro deles. O meu segundo aporte foi um outro fundo imobiliário de característica diferente. É um fundo imobiliário de papel chamado KNSC 11. Ele é um fundo imobiliário
que eu gosto de ter na minha carteira, porque um fundo imobiliário de papel, normalmente, ele consegue buscar retornos, dividendos mais altos, então eu gosto de compor e equilibrar minha carteira em parte mais segura de ativos físicos, fundos de tijolo, mas também parte com fundos de papel, para conseguir dar uma aumentadinha aí nos meus rendimentos mensais. O KNSC11 já era um fundo que eu também tinha na minha carteira, eu só fiz alguma nova rodada de aportes nele. Ele tem um risco maior, porque ele é um fundo imobiliário de papel, ele trabalha com dívida. Quer dizer que, na verdade, ele está, de alguma forma, indiretamente ali, emprestando dinheiro para alguém construir um prédio, construir um condomínio de casas, construir um hospital, fazer investimentos no ramo imobiliário. Então, você está trabalhando com uma dívida. Quando você trabalha com dívida, normalmente você tem retornos maiores, mas também com um risco maior. Esse é um fundo que tem uma boa diversificação, então ele tem uma quantidade bem legal de CRIs, de certificados de recebíveis imobiliários lá dentro, mas a maior parte desses CRIs estão atrelados à inflação. Quando a gente olha para os últimos 2 anos, é muito bom, né? Porque a inflação está muito alta e, por consequência, então, os rendimentos desse fundo também conseguiram ser mais elevados. Porém, quando a gente olha daqui para frente, a gente imagina que essa inflação vai começar a cair. A gente pode ter até alguns meses aí com deflação, ou seja, com inflação negativa. Então, não só para esse fundo KNSC11, mas para todos os fundos imobiliários de papel, você precisa ficar ligado. Se você olhar para o histórico de rendimento que esses fundos distribuíram e começar a ficar muito animado, falando, nossa, que maravilha, eu vou receber esse tanto de dividendos daqui para frente, fica atento, porque provavelmente isso não vai acontecer. Em um cenário futuro de menor inflação e até deflação, a gente deve sim ver alguns fundos imobiliários tendo quedas de distribuição de rendimentos, tá bom? Isso é normal, faz parte do ciclo de mercado, tá tudo bem. Só é importante você ter essa clareza para você não surtar se os dividendos caírem e você ficar doido, sair vendendo aí à toa. Beleza? Uma característica bem interessante desse fundo imobiliário é que, ainda que ele tenha a maior parte dos seus ativos atrelados e ajustados à inflação, ele também tem uma parte relevante atrelado ao CDI, que na verdade é muito bom, visto o cenário atual em que a gente tem uma taxa básica de juros, a taxa Selic muito alta. Então, quando a gente tem contratos ali amarrados ao CDI, isso quer dizer que, nesse cenário de Selic alta, vai fazer com que parte desses rendimentos também tenham um reajuste positivo para nós que somos cotistas, para nós que somos investidores. Beleza? Por isso até que eu decidi fazer uma nova rodada de aportes no KNSC 11 aqui na minha carteira nesse mês. Não esquece de me contar aqui se você também tem até aqui alguns desses ativos que eu comentei, beleza? Um outro ativo que eu comprei nesse mês, que na verdade eu comprei no final do mês, nessa semana aqui no finalzinho, foi uma empresa que eu já tive em carteira uma época, mas eu cheguei a me desfazer dessas ações e agora eu decidi voltar e investir novamente. É uma tal de Klabin, uma gigante do setor de papel e celulose, uma das maiores do mundo, é uma empresa com mais de 100 anos de história. Então, quando a gente fala de setor resiliente, de empresa com histórico, Klabin definitivamente está nessa lista, né? Imagina você ter mais de 100 anos para analisar o que essa empresa entregou de resultado. Klabin é uma empresa que eu já tive em carteira, eu comprei ela em 2019, mas essa ação acabou se valorizando de 2019 em diante mais rápido até do que eu imaginava. Até que chegou um momento em que eu resolvi me desfazer dessas ações, porque elas já tinham se valorizado quase 70%. E aí eu olhei, fiz a minha análise de risco-retorno, falei, putz, as ações andaram muito e a gente tem aí um cenário meio incerto com essa história de pandemia, com essa história dos custos ficando mais alto, da taxa Selic com tendência de subida e o endividamento ficar mais caro para as empresas. E aí, então, eu resolvi vender as minhas ações da Klabin no ano passado, em 2021. E aí, desde então, 2022, as ações da Klabin acabaram se desvalorizando bastante e eu resolvi comprar um pouquinho mais dessas ações de novo. Então, eu voltei a investir na Klabin, comprei as minhas ações de volta aqui nessa semana, na última semana de julho. Beleza? É uma empresa que eu gosto bastante, é uma empresa que é muito sólida, mas ela é uma empresa cíclica. Se você está começando agora na bolsa de valores, você precisa entender que empresa cíclica é uma empresa que está muito suscetível a altos e baixos de mercado, da macroeconomia. Quando o mundo inteiro está economicamente mais aquecido, a tendência dessas empresas cíclicas é terem bons resultados. E aí, quando elas têm bons resultados, cara, não é que ela tem só bom resultado, o resultado dela é excelente.
Agora, em momentos de baixa, em momentos de economia mais desaquecida, também o resultado da empresa acaba sofrendo mais. Então, empresas cíclicas, presta atenção, anota aí, empresas cíclicas, elas têm hora para você entrar e tem hora para você sair também, porque normalmente elas ficam, né, nesse sobe e desce ao longo dos anos com bastante força, tá? Então, a Klabin é uma empresa que, olha, de verdade, eu não acho que ela está no ponto dos mais baratos que ela já esteve, mas é uma empresa que se desvalorizou razoavelmente bem e ela tem agora, né, ela, na minha visão, ela ainda tem bons resultados para conseguir capturar dessas commodities que estão bastante elevadas atualmente e ainda conseguir entregar bons resultados. Eu também espero ver a Klabin entregando dividendos um pouco maiores do que ela entregou no último ano. Então, por esse conjunto de motivos, de forma bem simplória aqui contando para vocês nesse vídeo rápido, eu resolvi voltar a investir e adicionar de novo ações de Klabin na minha carteira. Eu vi aqui que tem gente que falou que tem Klabin também. Vi uma galerinha passando aqui falando que também investe, então somos sócios juntos aí da Klabin. Beleza? Até aqui, então, falamos de fundo imobiliário PVBI11, outro fundo imobiliário que eu também investi, KNSC11, fundo imobiliário de papel. Falamos agora de uma ação que foi a Klabin, KLBN11. Se você quiser anotar o ticker aí, o código para você depois estudar um pouco mais, se você ainda não conhece essa empresa. Vamos agora para o próximo aporte que eu fiz, que por sinal foi o meu maior aporte no mês. Foi o meu aporte disparado, o que eu comprei mais ações. Esse aporte foi o Banco do Brasil, BBAS3. Banco do Brasil é um banco também, se a gente for puxar o histórico dele, deve ser uma das empresas mais antigas do Brasil. Foi fundada lá em 1800 e pouco. Então é um banco com bastante histórico. Ele é um banco que é muito resiliente. O que isso quer dizer? É uma empresa, né, é um banco no setor financeiro que tem uma carteira de crédito, ou seja, que tem ali os seus clientes tomando dívidas, é bastante interessante. Ele tem grande parte da sua carteira atrelada ali a empréstimos para o setor de agronegócio. E se você já deve ter reparado, né, que aqui no Brasil a gente, por ter um tamanho continental, por ser muito abençoado na questão dos meios naturais, então a gente tem muito espaço para conseguir fazer plantio, a gente tem muita água disponível, a gente tem sol, clima tropical, aquela coisa toda que ajuda muito a gente conseguir investir e ter um agronegócio muito forte. E o Banco do Brasil é o banco que tem a maior carteira de financiamento nesse segmento, que é um segmento extremamente forte e que costuma puxar o PIB do Brasil para cima em vários dos anos aí que a gente viu ultimamente. Então, essa é uma carteira mais resiliente, é uma carteira mais defensiva do que eventualmente outros bancos, outros grandes bancos que a gente tem, tipo Itaú, Santander, Bradesco. Esses outros bancos, eles têm também carteiras de crédito no agronegócio, mas eles têm uma participação maior em empresas e pessoas físicas. E nesse momento de crise que a gente está vivendo, né, em que a galera está com grana mais apertada, a gente tem visto o pessoal aí com endividamento maior, isso tudo passa a ser um risco grande para os bancos. Também é um risco do Banco do Brasil, mas ele tem um risco um pouco menor do que esses concorrentes aí que eu acabei de comentar, tipo Itaú, tipo Bradesco, tipo Santander. Então, esse é um banco que eu não tinha na minha carteira, eu comecei a aportar no mês de junho, comprar minhas primeiras ações, fiz bons aportes no Banco do Brasil e agora em julho eu continuei fazendo bons aportes. Talvez em agosto a gente tenha aí alguns dividendos vindo, então minha expectativa é que não só as ações do Banco do Brasil venham a se valorizar, porque na minha leitura elas estão bastante descontadas, mas também aproveitar um pouco dos dividendos que estão por vir agora nesse segundo semestre, que tudo indica serão bons dividendos, tá? E além disso, por que eu estou te falando que serão bons dividendos? O Banco do Brasil, historicamente, né, no regimento dele, diz que ele precisa distribuir no mínimo 25% do lucro dele em forma de dividendos aos acionistas. Porém, no ano de 2022, ele já comunicou que esses 25% vão ser elevados para 40%. Então, nesse ano de 2022, o Banco do Brasil está e vai continuar distribuindo mais dividendos do que ele historicamente distribui. Por isso até que fez sentido para mim colocar umas ações do Banco do Brasil na minha carteira. E quando a gente olha para o preço do Banco do Brasil, das ações que estão sendo negociadas, está bastante descontado. Um dos indicadores que é muito interessante, um indicador fundamentalista que a gente chama, que é muito interessante para avaliar preço de ação, principalmente de empresas do setor financeiro, empresas do setor, né, bancários, de seguros,
é o indicador P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. E quando a gente olha para esse indicador no Banco do Brasil, ele está em 0,70. É como se você estivesse comprando uma moedinha de R$ 1 pagando 70 centavos por ela. Se a gente pegar todo o valor de patrimônio, todo o patrimônio líquido do banco e vender e distribuir aos sócios, a gente receberia R$ 1 e a gente estaria pagando 70 centavos por esse R$ 1. Então, tá sim bastante descontado. Ah, tá, mas aí talvez você até me pergunte aí, pô, Lucas, mas aí Banco do Brasil é uma empresa controlada majoritariamente pelo Estado. Empresas normalmente controladas pelo Estado sempre estão negociando a preços mais baixos. Eu concordo com você, você está certo. Se você pensou e teve essa dúvida, você está 100% correto. Então, sim, o Banco do Brasil, pelo menos enquanto ele for controlado majoritariamente pelo Estado, ele tende sim a ser sempre negociado mais barato do que os seus pares, tipo Itaú, Santander, Bradesco. Agora, se a gente olha o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil atual, que é 0,70, e compara com o próprio Banco do Brasil nos últimos 10 anos, a média do P sobre VP do Banco do Brasil é de 1,02. Isso quer dizer o seguinte: mesmo olhando para o preço do Banco do Brasil atual e comparando com ele no histórico, a gente está de frente aqui, né, com o momento em que essas ações estão bastante descontadas. E aí eu não pude deixar de passar e resolvi aportar e comprar minhas ações do Banco do Brasil, fazer o meu maior aporte no mês de julho aqui no BBAS3. Beleza? Agora, ponto de atenção para você, se você está estudando sobre Banco do Brasil, ou até se você já é investidor do Banco do Brasil, fica ligado, obviamente, com a questão da inadimplência. Não é porque a carteira do Banco do Brasil é mais defensiva do que os outros bancos que você não precisa ficar atento com a questão do patamar de inadimplência. A gente viu esse ano aqui, estamos vendo em 2022, a maior taxa de inadimplência das famílias brasileiras. Então, de verdade, esse negócio de inadimplência tá pegando. A galera tá sem dinheiro, tá sem crédito, e quando você tá sem dinheiro e tá sem crédito, você tem uma chance maior de não conseguir honrar com as dívidas. E se você não honra com as dívidas, você fica em débito, e aí quem emprestou dinheiro para você não vai receber essa grana, ok? Para nós investidores, que estamos sempre buscando não ter nenhuma dívida e sim ganhar dinheiro sendo sócio de empresa, mesmo não tendo dívida, se a inadimplência está alta, a gente tem uma chance, né, maior de, quem sabe, o banco, no caso que a gente investe, ter alguma queda de receita, alguma queda de lucro. Isso no final vai representar menos dividendo. Então fica ligado com a inadimplência. Até aqui parece que está controlada, mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? Então acompanha de perto e fica de olho. E os meus últimos aportes nesse mês aqui não foram em fundos imobiliários e nem foram em ações. Se você quiser, manda aqui no chat para eu ver, tenta adivinhar quais foram os meus aportes. Não são aportes que eu costumo fazer com muita regularidade, mas nesse mês de julho eu resolvi fazer. Basicamente, eu comprei alguns títulos de Tesouro Direto. E eu comprei dois títulos específicos. Eu comprei títulos do IPCA, então são títulos do Tesouro Direto que estão amarrados ali à inflação, ao IPCA, que é o reflexo da inflação ampla aqui no Brasil, e também títulos pré-fixados do Tesouro Direto, que estão com taxas ali acima de 13%. Beleza? Então, bom, se a gente olhar Tesouro Direto, por que eu fiz essa compra? Eu vou contar um pouquinho do motivo que me fez. A gente tá, nesse mês aqui, tivemos momentos de estresse. Por quê? A gente começou a ter uma história, né, muito grande de conseguir aumentar o auxílio emergencial, de conseguir dar mais auxílio gasolina para taxistas, auxílio diesel para motoristas de caminhão, né, e assim por diante. Então tudo isso tem um custo. Auxílio maior para também compra de gás, cara, tudo isso custou dinheiro para o governo. E dinheiro que o governo não tem. Dinheiro que o governo não tem sobrando para conseguir gastar. Então, quando o governo começa a gastar mais dinheiro ainda do que ele não tem, isso começa a rolar um risco fiscal de, putz, essa dívida do Brasil vai aumentar e se a dívida fica muito alta, fica mais difícil pagar, e se a dívida não paga, todo mundo que investe não gosta de ter risco de tomar calote. Então, com esse movimento todo, né, de aumento de auxílio, esse negócio do risco político e afins, todo a gente viu nesse mês de julho as taxas de tesouro, tanto o pré-fixado quanto os tesouros atrelados à inflação subir. E nesse momento que ela subiu,
eu resolvi comprar meus primeiros títulos. Eu comprei alguns títulos pré-fixados e comprei também títulos do Tesouro IPCA+, que são atrelados à inflação. Agora, eu não comprei muito, por quê? Porque de verdade, essa instabilidade toda, política, fiscal e afins, não vai acabar de uma hora para outra. Então, esses títulos eu não vejo problema nenhum em seguir comprando de pouquinho em pouquinho todos os meses. Mês que vem, pode ser agora no mês de agosto que a gente vai encontrar de novo um novo momento com algum tipo de instabilidade, algum tipo de ruído, e aí esses títulos são voláteis e eles podem sim voltar a subir, ter taxas melhores. E aí nesse momento eu vou seguir acompanhando e se as taxas subirem um pouquinho mais, eu compro mais um pouquinho de títulos para poder colocar na minha carteira de investimento. Beleza? E eu comprei esses títulos, claro, porque ele é um investimento de muita segurança, né? Investimentos de tesouro direto devem ser os mais seguros disponíveis aqui para nós, mas também porque eu espero conseguir ganhar dinheiro com esses títulos com a famosa marcação a mercado. Eu não pretendo carregar esses títulos até o vencimento. Eu pretendo, quem sabe, ali em 1 ano ou até 2 anos, se tudo correr bem na economia, ou seja, se a gente começar a ver a inflação de fato diminuindo e a taxa de juros de fato voltando para patamares melhores, né, não na casa de 14%, mas na casa de, quem sabe, 7, 8%. Nesse sentido, provavelmente, quem tiver títulos de tesouro direto comprados atualmente com as taxas de hoje vão conseguir ganhar mais dinheiro com a marcação no mercado, vão conseguir ganhar dinheiro vendendo esses títulos antes do vencimento e conseguir embolsar uma rentabilidade até maior do que a prometida e combinada quando a gente compra o título, né? Quando a gente vai ali e compra aquela rentabilidade combinada com o governo. Beleza? Então, por isso, eu resolvi começar a comprar títulos do Tesouro Direto, principalmente títulos atrelados à inflação e também os pré-fixados, buscando, quem sabe, ganhar com a marcação de mercado ali na frente. Show? Esses foram os meus aportes. Agora tem alguns pontos de atenção aqui, 3 pontos de atenção que eu quero que você saiba e saia do dia de hoje pronto para o final de semana, mas com esses pontos de atenção bem claros na sua cabeça, tá? O primeiro deles é diversifique a sua carteira. Compre diferentes ativos, não fica colocando todo o dinheiro só em um ativo e nem todo o dinheiro só em um tipo de ativo. Quando você tem uma carteira diversificada, diferente do que a maioria dos investidores pensam, que a galera pensa, ah, se eu diversificar minha carteira, eu vou perder dinheiro, eu vou perder rentabilidade, eu vou ganhar menos. Isso não é verdade, tá? Normalmente carteiras bem montadas, bem diversificadas e defensivas ao longo do tempo costumam bater e ganhar muito mais daquelas carteiras super agressivas. Então, diversifique sua carteira. É possível montar uma carteira com segurança que vai te fazer dormir bem à noite, vai te fazer deitar a cabeça no travesseiro aí tranquilo e ainda assim conseguir rentabilidades bem acima da média. Segundo ponto importante é, entenda qual é o seu limite de risco. Por que eu estou te falando isso? Se você eventualmente está dormindo mal, se você está comprando ativos que você depois fica muito preocupado com a volatilidade deles, é porque você está correndo um risco maior do que você deveria ou maior do que você está pronto nesse momento. Então, entenda o seu limite de risco e vá aprendendo com ele e vá tomando mais risco aos poucos e ao longo do tempo, conforme você vai adquirindo mais conhecimento. Agora, não fica obviamente só naquela piscina quentinha, ou seja, só investindo em ativos sem risco nenhum. Porque quem investe em ativos sem risco nenhum vai ter um retorno ruim, vai ter um retorno muito abaixo da média, vai ter um retorno aí até medíocre, tá? Então, você precisa sim ter ativos de risco na sua carteira se você quiser ter um retorno acima da média. Não tem jeito. Vai aos poucos que vai dar tudo certo. E se você está começando agora, não coloque o seu dinheiro onde você não conhece. Pô, eu tenho uma porrada de conteúdo aqui no Instagram, no YouTube, tenho feito live toda semana, vídeo. Não dá para você falar para mim que você está investindo em alguma coisa que não conhece, porque você nunca ouviu falar sobre isso, ou porque eu não te contei, né? Tem bastante conteúdo aqui. A gente conversa bastante com pequenos investidores aqui no Instagram e no próprio YouTube via direct, então tem informação disponível sim para você aprender. Então não investe aonde você não conhece, que isso daí é a fórmula perfeita para você perder dinheiro, é a fórmula perfeita para você rasgar suas horas de trabalho que você trocou em forma desse salário simplesmente na lata do lixo. Beleza? É isso, galera. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a dar mais um passo em direção aos seus R$ 1.000 aí pingando na sua conta todos os meses, mesmo para você aí que está começando do absoluto zero. Bom final de semana aí, bom descanso. Um abraço, semana que vem tem mais.